A gente vai conversar agora ao vivo com o médico gastroenterologista, o Dr. Diego Galdino, para a gente entender um pouco mais sobre a H. pylori, essa bactéria que agravou esse problema de saúde do Natanzinho e que é comum entre a população mundial, obviamente entre os brasileiros. Dr. Diego Galdino, seja bem-vindo à TV e Rede Diário do Sertão. Gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco mais sobre a bactéria H. pylori, que tirou o Natanzinho dos palcos e que afeta muitos, inclusive, certamente, muitas pessoas que nos acompanham agora no Sertão Paraibano. Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer ao convite do programa Olho Vivo e aos telespectadores de toda a TV e Sistema Diário do Sertão. Bem, a infestação ou infecção por H. pylori é um problema realmente muito comum. Os estudos mostram que de 30% a 60% da população está infectado por essa bactéria. Essa infestação ocorre por vários fatores, principalmente alimentos contaminados, verduras, carnes contaminadas. Então, tem a ver também com o nível socioeconômico das pessoas, com a sua higiene, mas isso pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Essa infestação, por ser tão comum, ela gera sintomas recorrentes na sociedade e ela prejudica pacientes que podem, porventura, desenvolver a gastrite, desenvolver o refluxo, que são problemas crônicos. Não só a bactéria tem a ver com a gastrite e o refluxo, fatores genéticos estão envolvidos, questão alimentar, alguns alimentos, alguns cuidados do dia a dia que se possa tomar, alguns medicamentos que o paciente pode fazer uso de forma aguda ou crônica, fatores como estresse, ansiedade também contribuem para esses sintomas, mas falando especificamente da bactéria H. pylori, ela tem uma propensão muito ácida, muito grande pelas áreas ácidas. Então, geralmente, ela se instala no nosso estômago. Vem através do alimento, se instala nas mucosas do estômago, e isso faz com que o estômago, que é muito ácido, tenha um pH muito baixo para ajudar na digestão, perca essa camada protetora. Então, perdendo essa camada protetora, ela facilita as inflamações, os processos de úlceras pépticas, sangramentos no local, facilita o refluxo gastrointestinal, que é a subida desse ácido para o esôfago e, em alguns momentos, até para a garganta, como é o caso citado. E também essa bactéria é um fator de risco para a geração do câncer. Então, nessas situações, pacientes que têm esses sintomas ou até em algum exame preventivo, nós fazemos o diagnóstico da bactéria H. pylori, que é o Helicobacter pylori, uma bactéria gram-negativa, que ao longo do tempo vem aumentando sua resistência, precisa fazer tratamento à base de antibióticos. Doutor Diego Galdino, o senhor mesmo trouxe aí esse índice que é grandioso, de 30% a 60% da população mundial, ela já contraiu ou está com a bactéria da H. pylori. E a minha pergunta é, como é feito esse diagnóstico e qual é o tratamento? Ele é um tratamento universal, já é um modelo pronto, ou ele é um tratamento personalizado, cada caso sendo um caso? Olha, o diagnóstico da bactéria é feito de várias maneiras. O teste mais comum que é realizado no dia a dia se chama teste da urease. Esse teste da urease ele é feito na própria endoscopia digestiva alta. A gente retira um fragmento do estômago, coloca a mercê desse teste, em alguns minutos, em alguns casos, a depender do teste, em algumas horas, ele vai dar positivo ou negativo. Em dando positivo, a gente efetua o tratamento. Negativo, o paciente será tratado apenas para outros diagnósticos. Mas além do teste da urease, que é detectado no momento do exame da endoscopia, a gente também tem a detecção da Helicobacter pylori através do histopatológico. A gente também pode colher alguns fragmentos gástricos, além desse teste da urease, enviar para a patologia, que tem também mecanismos próprios de diagnóstico. Outro método também eficaz na detecção do Helicobacter pylori são as sorologias.
essas sorologias, que são testes sanguíneos. A gente tem o IgG, que geralmente é um paciente que já teve a infecção, e tem a sorologia IgM para o H. pylori, que é um paciente que está com infecção ativa. Existem outros testes também menos efetivos e menos usados no dia a dia. Existe até teste respiratório. A gente sopra no aparelhozinho para essa detecção, mas a confiança desse teste, o falso positivo, é baixa e é um exame caro. Então, na prática diária, a gente utiliza mais os 3 exames, que é o teste da urease, o teste histopatológico ou as sorologias sanguíneas. O tratamento do H. pylori é um tratamento inicialmente padrão, usado em todo o mundo. Ele tem uma eficácia de 86% em matar, em erradicar essa bactéria, que é um tratamento à base de 2 antibióticos tomados ao longo de 14 dias, que é a amoxicilina e a claritromicina. Em 86%, esse tratamento é efetivo. Em 14%, existe a taxa do paciente não fazer o tratamento adequado e a taxa da bactéria ser resistente a esse tratamento. Em caso de resistência, nós utilizamos outros tipos de antibiótico. Mas o tratamento inicial é exatamente o que o cantor Natanzinho falou, que são 14 dias prescritos com 2 tipos de antibiótico. Doutor Diego, é um tratamento muito invasivo que pode desenvolver outros problemas de saúde ou não? Olha, eu sempre, quando prescrevo esse tratamento, aviso aos pacientes quais são os efeitos colaterais mais comuns. Via de regra, os pacientes não se queixam muito. Eles toleram bem esse tratamento de 14 dias. Porém, existe um grupo de pacientes que se queixa bastante de amargo na boca, desconforto na região da garganta, que é o caso em questão, mas também náuseas, diarreias, cólicas abdominais, tonturas. Esses são os sintomas mais frequentes. Além de orientar os pacientes sobre essa possibilidade dos efeitos colaterais, eu também prescrevo associado uma medicação chamada procinética, que ela reduz o tempo de esvaziamento gástrico, teoricamente inibindo o refluxo e diminuindo o risco desses sintomas, como o cantor Natanzinho teve. Então, eu sempre prescrevo um medicamento para minimizar os efeitos colaterais dessa medicação. Em outras situações, em outros efeitos, como cólicas abdominais, diarreias agudas, existem também uma base de medicamentos chamada probióticos, que devido ao uso dos antibióticos muda também a flora intestinal e às vezes a gente precisa fazer essa reposição. Doutor Diego Galdino, a endoscopia, que inclusive é uma indicação para todos aqueles que sofrem de algum desconforto estomacal, ela tem alguma contraindicação ou não? Olha, a preço de hoje, a única contraindicação absoluta ao exame de endoscopia seria o infarto agudo do miocárdio, que já é um paciente que está descompensado do ponto de vista hemodinâmico, metabólico, cardíaco, renal, pulmonar. Mas pouquíssimas são as contraindicações para a endoscopia digestiva alta, que dá esses diagnósticos. Inclusive, elas podem ser realizadas na infância, podem ser realizadas nos idosos. Na minha clínica, diariamente, a gente convive com esse grupo de pacientes pediátricos, idosos e internados, pacientes graves. Raramente, muito raramente, existe uma contraindicação para a endoscopia. É um exame bastante seguro, muito efetivo e que permite um diagnóstico e um tratamento eficaz. Agora, doutor Diego Galdino, depois de falarmos aqui sobre o diagnóstico, tratamento, algumas dicas que o senhor já trouxe, como a gente pode evitar contrair a bactéria do H. pylori? Quais as dicas que o senhor daria agora para todos nós? Olha, a primeira coisa é uma boa alimentação, ou seja, hábitos saudáveis. Então, a gente precisa ter uma boa conservação dos nossos alimentos, seja refrigeração, lavagem, você olhar bem o que você está comprando, levando para dentro da sua casa, isso é muito importante, ver a conservação, a validade, enfim, conversar com os vendedores, isso é a forma mais
primária, ou seja, o início de tudo. Mas também a mastigação efetiva dos alimentos, evitar consumir os alimentos com muita gordura, com muitos ácidos, isso também é importante. Além disso, manter uma imunidade boa através da atividade física, controle de peso, você cuidar de outras comorbidades que possa vir a ter, como hipertensão, diabetes, artroses, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, hepática. Então, são mecanismos que você pode ir minimizando o risco de ter uma contaminação por Helicobacter pylori. Alguns estudos já mostram que dentro de casa já há um aumento da transmissão do H. pylori, de mãe para filho, de esposo para esposa, de cônjuges. Então, ainda tem alguns mecanismos que não estão totalmente estabelecidos. Mas hoje o que se tem é isso. E outra coisa, fazer exames periódicos quando necessário. A endoscopia digestiva alta é um exame que deve ser realizada em toda a população a partir dos 45 anos. É um exame preventivo, que a gente chama. Existe pouca divulgação, mas a partir dos 45, tanto homens como mulheres, pelo menos a cada 2 anos, precisam realizar uma endoscopia alta. Pode ser dado esse diagnóstico dessa bactéria e proposto a erradicação. Em uma vez diagnosticada essa bactéria, a gente precisa e é importante que esse tratamento seja realizado e que o paciente consiga efetivamente tomar o período adequado dos antibióticos.